Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo eu vou destacar aqui algumas opiniões de pessoas que entendem pouco de bola. Vou trazer aqui o Canhotinha de Ouro, né? Tem um canal aqui no YouTube. Ele comentou um pouco aí sobre o jogo do Vasco e Palmeiras e trouxe pontos interessantes aqui pra gente trocar uma ideia. Irmão, você vai ver o que ele falou de Gabriel Peck e talvez um dos motivos, na opinião dele, que o Vasco cai muito de rendimento ali no segundo tempo e vem tomando essa pressão. Papai Joel também falou sobre isso, mandou aí uma letra pro Maurício Barbieri, vamos ver se você concorda com o Papai Joel e mais uma vez Edmundo. A gente sabe aí que nesse confronto agora contra o Bahia, o Vasco vai ter que propor o jogo e o Bahia vai jogar parecido com o que o Vasco vem fazendo. E aí o Edmundo mandou a seguinte letra: chegou a hora, chegou o momento de Orelhano ou Orediano no Vasco. E aí, família vascaína, o que você acha? Vamos resenhar sobre isso, mas antes preciso aqui falar da minha parceira, a 1xBet, que está fechada com o canal Vasco em Família, uma casa de aposta com muita credibilidade no mercado, inclusive patrocina aí Barcelona, Chelsea, Liverpool e tá com uma promoção excelente aqui pra galera que segue o canal Vasco em Família. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e você vai fazer o seguinte, vai fazer o seu cadastro, se você não conhece esse mercado. Se você conhece, chegou a hora de mudar para 1xBet. Por quê? Você depositando 50, 100, 30, 200, até R$1.200, eles vão dobrar em bônus para você. Aí você vai lá e vai usar o cupom Vasco Família, vai estar dando uma moral aqui também muito grande pro Thiagão. 1xBet fechada com o Vasco em Família. Meu momento aqui, Milton Neves Neto, fazendo o meu merchan, graças a vocês, família vascaína. Vamos resenhar? Antes, eu sempre dou aquela pincelada aí na rodada do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, porque tem aí os nossos adversários e a gente tem que ver a maneira que cada um aí tá atuando, né, a família vascaína. E aí, ontem não teve zebra na Copa do Brasil, né? O São Paulo conseguiu a classificação usando, né, o seu time ali titular, e a gente sempre tá pontuando essa questão do desgaste, né? 1-0 o São Paulo, quase teve uma zebra em Atlético Paranaense e CRB, né? Sofreu bastante, mas conseguiu a classificação ali nos pênaltis. Paysandu e Fluminense mais uma goleada aí, 3-0, vai ser até um assunto aqui num próximo vídeo, família vascaína. Tu sabe aquela série? Real Madrid, pode esperar? Eu acho que os tricolores estão seguindo aí para esse caminho. Eu sei que eles estão atuando, fazendo um futebol bonito, mas não ganharam nada, vocês não conquistaram nada. Tem que baixar a bola aí alguns, eu vou tocar nesse assunto aí num próximo vídeo. E também o Cruzeiro aí do Ronaldo ganhou do Náutico por 2-0 também ali com o seu time titular, e com certeza isso aí para a sequência do ano, para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, você vai ter um desgaste, né? O Cruzeiro é um time de muita intensidade, de muita vontade, pouca técnica. Claro que tem algum outro jogador ali que chama a atenção, cara. Esqueci o nome do atacante que fez até o gol no Corinthians, é Bruno alguma coisa, o moleque tá jogando bola. Mas a gente precisa pontuar, o Vasco tem que saber se aproveitar disso aqui, desse desgaste físico. Você pode até pontuar o seguinte, Thiago, mas o Vasco não aproveitou contra o Atlético Mineiro e também contra o Palmeiras. E aí é a sequência da nossa resenha aqui, porque os nossos próximos adversários, eu vou tirar o Fluminense dessa história porque é um time que gosta muito de ter a bola. Agora, por exemplo, Bahia e Curitiba fora de casa, pegando esses ganchos aí, né, que Atlético a gente jogou fora e sofreu muito, e em casa também sofremos contra o Palmeiras, a gente não pode sofrer contra esses adversários, Bahia e Curitiba, e a gente vai ver como o Vasco vai se portar nessas situações, família vascaína. Vamos começar a resenha. Eu quero trazer aqui o Papai Joel, que mandou a letra pro Barbieri, tá recuando muito, tá jogando com um time pequeno, assim não dá, vai sofrer no campeonato. Vê se você concorda. Calma e preste atenção. Quando o Vasco entra como Vasco, o Vasco que é forte, consistente, com a torcida que tem, botando 60 mil pessoas no Maracanã, o Vasco é um. Agora, quando o Vasco bota 2 gols, recua demais, cara. Já foi isso contra o Atlético Mineiro e foi isso contra o Palmeiras. Pra que recua tanto, cara? Não precisava disso tudo. O Palmeiras não tá esse bicho todo que todo mundo tava vendo, não. O Atlético também tava todo capengo, com o Hulk mal pra caramba. O time mal, o Mamão vai correr quase que empatado também. E o Palmeiras empatou com 2 falhas da defesa do Vasco. Bambu, quando você trabalha de sair e fugiu de você, tu tem que andar junto com ele, cara. Você não segue os caras, porra. Não segue o cara crava.
O cara é claro, tu pode dar essa moleza. Acho que o Vasco está melhorando, o time está melhorando, mas tem que jogar como o Vasco. Depois que ele jogou no jogo com 2-0, dá um nocaute e termina com o jogo. Dentro do Maracanã, com a torcida, ganhando de 2-0, como é que vai deixar o Palmeiras empatar? Me diz aí. Diz aí. Ah, não teve gosto de porra nenhuma, meu irmão. Foi dentro, conseguiu botar 2 gols, vai ao final, botar 3 e botar 4, não precisa mais recuar tanto. Serve isso como exemplo, senão vai sofrer muito desse brasileiro ainda. É isso, cara. Eu já trouxe aqui alguns pontos, que foi essa questão técnica, né, de Palmeiras e Galo ter times superiores ao do Vasco. Muito vascaíno não concordou comigo, dizendo que mesmo assim o Vasco não pode sofrer dessa maneira. Citei também aqui a questão do Andrei, que na minha opinião é um cara que está se escondendo no jogo, porque o Andrei, na minha visão, é um cara diferente, é um cara que tem que perder um pouco mais a bola, fazer um passe mais qualificado e está se tornando um jogador comum, na minha opinião. Alguns, inclusive, agora há pouco estava respondendo um inscrito que discorda de mim nesse sentido. E aí o Canhotinha de Ouro, ele trouxe um ponto interessante também. Eu já falei isso aqui, né, que Jair e Andrei não são volantes para ficar correndo atrás o tempo todo, como foi nesses 2 primeiros jogos, e por isso o Vasco tem uma queda de rendimento muito grande ali no meio campo, porque são jogadores que tem que ficar um pouco mais com a bola, que tratam bem a bola, têm uma boa qualidade, e se ficar correndo o tempo todo, eles vão se desgastar bastante. E o Canhotinha de Ouro falou exatamente isso. Se liga só. Quando o Jair começou a baixar, já no segundo tempo, ele foi substituído 40 minutos do segundo tempo. Ele tinha que ter sido substituído, o Jair, que jogou bem no primeiro tempo, junto com o Andrei e o Rodrigo. Rodrigo um pouco mais plantado, o Jair e o Andrei, e mais o Peck fechavam ali o meio do campo. Aí o que acontece? O Jair tinha que ter sido substituído 20 minutos do segundo tempo. Deu 20 minutos, deu Jair, porque aí baixou. Quando caiu o meio do campo do Vasco, já no segundo tempo, a coisa complicou, porque o Palmeiras veio para dentro. Tá aí, né? Tinha que trazer aqui a opinião do Canhotinha nesse sentido ali do setor de meio campo, que tá tendo um desgaste, o Vasco tá caindo de rendimento, porque o Canhotinha entende pouco de bola, né? Alguém poderia falar assim, Thiago, tu jogou aonde? Tem passaporte? Jogou na Europa? Não, mas o Canhotinha aí tá validando a minha opinião. E por esse motivo que a gente tem que observar o Vasco jogando contra times que não têm a qualidade de Atlético e Palmeiras, que vai ser o caso agora, contra a Bahia, contra Curitiba, fora de casa, e o Vasco não pode ter esse sofrimento. E talvez por esse motivo, Jair e Andrei vão conseguir performar melhor ou por mais tempo, porque não vão correr tanto assim atrás do adversário. Pelo menos é isso que eu espero. Preciso agora trazer aqui o Canhotinha falando de Gabriel Peck, que sem sombra de dúvida é um dos destaques do Vasco nessa temporada. Eu sempre pontuo aqui que eu acho que o Gabriel Peck, ele se sai muito melhor nesse tipo de jogo, nesse tipo de adversário, porque os adversários atacam o Vasco e aí o Gabriel Peck, assim que rouba a bola, tem espaço para jogar. E aí o Canhotinha, irmão, rasgou elogios ao Gabriel Peck. Se liga só. Há muito tempo que eu não via esse time do Vasco jogar o que jogou hoje contra o Palmeiras. Tá bom, o adversário pedia, né, um jogo melhor, né, do que o Vasco tem feito aí. Feito bons jogos, mas para enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras é top de linha, todo mundo diz que vai disputar o título, essas coisas todas. Então o Vasco precisava de mais alguma coisa. E ele colocou esse mais alguma coisa nesse jogo. Porque no primeiro tempo, o time do Vasco sobrou. O time do Vasco matou a pau, os antigos diziam, matou a pau o jogo, principalmente no meio do campo. E no contra-ataque. Esse Peck também. Ô Peck, seu desgraçado, cadê a minha camisa autografada? Esse cara tá jogando, que é uma barbaridade. Eu acho até, não tenho nada com isso, mas acho até que ele é prejudicado dentro do esquema tático do Vasco. Porque você vê o Peck como um cara, um ponta, né? Um jogador jogado ali pelo lado direito, que de vez em quando ele está no meio, na diagonal, de vez em quando ele está de ponta, de vez em quando de centroavante e de vez em quando fazendo gol e dando passe. E aí você pensa que é só isso? Não é. Ele está lá atrás do lateral. Ele é lateral direito. Ele faz cobertura de zagueiro. Pô, tem que amarrar um motor na cintura dele para ele poder fazer isso tudo. E aí chega o quê? 20 minutos do segundo tempo, ele está liquidado. Não, ninguém é máquina, cara. Ninguém é máquina. Se todo mundo do Vasco se entregasse dessa maneira, ninguém ia ganhar do time do Vasco. Que ninguém ia chegar na frente para roubar a bola, para nada disso. Porque o cara é impressionante. Então, ele fez tudo no primeiro tempo, inclusive um gol.
Tá aí, né, cara? O Peck vem recebendo muitos elogios, inclusive aqui no canal mesmo eu já trouxe aí a opinião do Denilson, dizendo que ele é o melhor jogador, o Dodô, agora o Canhotinha, e eu acho que ele merece, cara, esses elogios, porque realmente é um jogador de muita dedicação, ajuda muito o sistema de jogo do Maurício Barbieri, taticamente, não só com o Maurício, né, todos os outros treinadores que passaram pelo Vasco aí, por exemplo, na Série B, o Peck é esse jogador tático, e é por esse motivo que eu acho que ele vem se destacando. Esse é o grande ponto, porque acho que quando o Vasco pega times que jogam lá atrás, e isso eu falo aqui diversas vezes, né? O Gabriel Peck ele tem uma dificuldade, porque ele não tem essa característica do drible, de parar na frente do adversário, o esquema tático lá montadinho, né, fechadinho, sem espaço, e ele ser esse cara que vai construir os espaços. O Gabriel Peck se destaca por fazer essa função tática, ajudar o Pumita, e quando o Vasco rouba a bola, ele tem um corredor, ele tem espaço, e aí ele consegue, né, usar a melhor característica dele, que é a velocidade. Claro que ele vive um bom momento, um momento de muita confiança, e tudo que eu tô falando aqui desse sistema de jogo que o Vasco tem dificuldade, né, de propor o jogo contra times fechados, o Gabriel Peck ele pode nos surpreender a partir desse momento, porque a confiança do jogador tá lá em cima, e eu acho que esses elogios não subindo a cabeça é um ponto interessante, porque ele vem sendo um destaque aí, talvez o maior destaque do Vasco nessa temporada, desse brasileiro, nessas duas rodadas, né, família vascaína. E aí, cara, o Vasco vai encarar o Bahia e vai ter que propor o jogo sem sombra de dúvida. Eu até vi aqui alguns vascaínos comentando aqui no canal, dizendo o seguinte: não, Thiago, o Bahia perdeu 2 jogos aí, não vai poder jogar atrás contra o Vasco, não, vai ter que conquistar o resultado. Eu não acho, família. Eu não acho, porque assim, jogando aqui em São Januário, eles sabem que o Vasco tem a obrigação de ganhar. O Vasco vai correr atrás desses 3 pontos, né? Não só contra o Bahia, jogando em casa é fundamental que você conquiste o maior número de vitórias, né? Por esse motivo, eles sabem que jogando atrás vai ter espaço, e o Bahia tem muitos jogadores de velocidade, né? Ademir, Jacaré, o Gabriel Teixeira que estava no banco, o Caulinho, meio campo muito rápido, o Chaves também, um lateral esquerdo que tem uma certa velocidade, então eles vão aproveitar dessa forma. E aí, família vascaína, o Edmundo puxou essa resenha ontem no canal dele, que nesses jogos, nesse tipo de confronto, o Vasco vai precisar do camisa 10, de um jogador mais diferente, e na opinião dele, Marlon Gomes e Orediano deveriam ganhar as suas oportunidades contra o Bahia. Se liga só. Concordo com ele, né? O 10 é sempre aquele cara que é difícil de roubar a bola dele, sei lá. Está o exemplo mais claro aqui do Rio de Janeiro, o Arrascaeta. A bola bate no pé dele e ele é diferente. Mas não só para isso, né? Na hora de olhar para um lado e tocar para o outro, para deixar um companheiro cara a cara com um gol, né? Sabe? O Vasco é só reativo, é só contra-ataque. Por isso que eu estou falando. Vamos assistir o jogo de sábado contra o Bahia. O Vasco tem que propor. Segunda, viu? O jogo é segunda-feira, viu? Isso que eu até ia falar. Segunda, dia 1º, dia do trabalhador, dia aniversário da minha filha, Ana Carolina. Então, melhor ainda que eu vou estar aqui na minha sala assistindo esse jogo. É esse jogo que precisa do 10, de propor o jogo, Bahia vai fazer o que o Vasco faz. 2 linhas, contra-ataque, velocidade. Não sei quem está jogando, não tenho observado, mas o Kaique está lá. Tem o Jacaré, que joga também aberto pelo lado do campo. Então, assim, é um time reativo também. Vai se fechar e jogar de contra-ataque, jogar por uma chamada famosa uma bola. E é nesse jogo que o Vasco precisa do craque. E aí eu acho que é a hora de jogar Marlon Gomes ou o Orediano, que são jogadores que, na minha opinião, têm mais qualidade técnica. E o que você acha do Orediano, cara? Você assistindo o jogo, um cara que entende de futebol, jogou muito a bola com muitos craques. Você vê um diferencial nele? Vejo. Tecnicamente, ele é muito bom jogador. E claro que eles podem jogar junto. Bons jogadores podem sempre jogar juntos. O Dudu ontem jogou pelo lado esquerdo, porque a especialidade do Arthur é jogar pelo lado direito, embora seja canhoto. O Gabriel Peck é canhoto, joga pelo lado direito. Entendeu? É só você passar. Eu acho até que o Vasco ficaria mais técnico do que... Eu acho que é só você passar o Gabriel Peck para o lado esquerdo e botar o Orediano para fazer esse chamado quarto homem de meio campo. Então, cara, tem coisas e coisas. O futebol brasileiro ele é muito físico. E o Orediano, você vê pela complexão física dele que ele é franzininho. Talvez isso que tenha demorado... esteja demorando na sua adaptação, mas tecnicamente ele é muito bom, ele é muito bom jogador, você vê muita qualidade nele. Eu acho que aí o Vasco vai ter que esperar um pouquinho para que ele seja uma realidade, ou seja, o camisa 10 que a torcida tanto espera. Tá aí, né, cara? Pegando o gancho do Edmundo aí, feliz com a renovação do Marlon Gomes, né? Um jogador que eu espero que tenha mais oportunidades e mais tempo
de jogo e não escalado somente ali aberto pelo lado esquerdo, né? O Marlon Gomes, como o Edmundo até já falou isso, nesse triângulo aí, né? Rodrigo, Jair e Andrei, eu acho que ele tem que ter uma oportunidade ou no lugar do Andrei ou no lugar do Jair. E aí o que ficar, Andrei ou Jair, fazer o papel de segundo volante e deixar o Marlon Gomes, né, com mais liberdade para construir jogadas, chegar mais na frente. Eu acho que o Vasco pode melhorar nesse sentido. E depois da grande jogada ali, né, do Orediano contra o Palmeiras, ali atrás, né, limpa 1, limpa 2, limpa 3, né, o juiz não deu a falta, uma coisa que vocês têm que ver aí, né, o Luiz Melo, faz alguma coisa aí, porque a arbitragem tá de brincadeira com o Vasco, né, a falta pra lá é marcada e quando é a mesma falta pra gente, aconteceu isso contra o Atlético e contra o Palmeiras, tá observado nisso aí, né, o Orediano sai limpando todo mundo ali e mostra, não apenas isso, né? A gente dá pra ver que ele é um jogador de uma característica que o Vasco não tem, né? De habilidade, de ter justamente o que eu falo aqui que o Peck não tem, tá parado na frente do adversário, consegue balançar, consegue enganar o zagueiro, driblar, e eu acho que o Orediano entrega nesse sentido. Tem a questão da condição física, que, cara, mas eu acho que ele tem que ter uma oportunidade. Chegou o momento dele parar de entrar com 5, 10 minutos, tem que ter mais tempo de jogo pra gente ver, vai ou não vai, meu irmão? E aí o Edmundo até fala isso aí, né, dessa questão de jogar Peck e Orelhano junto, né, e Orediano junto, eu acho que tem sim uma possibilidade, não sei se o Barbieri faria isso, né, de tirar o Peck aqui do lado direito, até porque ele tá muito bem ali, aí você leva o Peck lá, por exemplo, no lugar do Alex Teixeira e traz o Orediano pra cá, será que isso vai dar certo? Mas, cara, eu acho que chegou o momento, sim, de esses jogadores terem mais tempo. Você não quer mexer no time titular, você quer dar sequência para esse time, né, com o Andrei, com o Jair, beleza, mas, poxa, dá mais tempo, sim, pro Marlon, pro Orediano, porque eu acho que esses jogadores podem contribuir mais nessa questão aí da criatividade, família vascaína. Pelo menos eu penso parecido aí com o Edmundo e quero saber o que vocês pensam. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.